Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Boa tarde. Bem-vindo Olá. e bem-vinda a mais Obrigada. um episódio do podcast de Dois a Pais. Hoje temos aqui a nossa convidada, ela já vem pronta para falar, é a doutora do dinheiro, porque vem com a pasta e tudo. Olha para isto. Temos aqui de regresso a Paradíssima. Tânia. Certamente, quem não se lembra, vá ao episódio 5 da temporada 3 Tu lembras-te procurar. qual é o episódio? Eu estudei a matéria, professora. E nós convidámos a Tânia porque no último podcast nós falámos sobre tantas coisas e ficou ainda tanto por falar e lançámos logo na altura. Olha, Desafio. bora, daqui a 8 meses estás cá. Não foram 8, foram 7, porque daqui a 8 não vai haver podcast. By the way, nós vamos estar 2 meses sem gravar podcast, voltamos depois em setembro. E pronto, temos aqui a Tânia. E, sim, já te apresentaste num outro. Houve algum verdade. upgrade? Estás aqui... Eu estou numa rampa de lançamento de crédito. É a única grande atualização. De resto está tudo igual. A família continua igual. É verdade, há uma novidade. Ok. Em outubro vou fazer a minha primeira maratona. É lá! Que eu acho que na altura já estava nas meias maratonas. Estavas. Estavas, Pronto, ias, pronto. E ias falamos treinar sobre isso. 18 km no dia a seguir do podcast. Eu lembro-me disso. Pronto. Então agora posso dizer que daqui a um mês estou a treinar 30 ao domingo. Uau. Espetacular. Só ao domingo. Mas pronto, tirando isto, não há assim nenhum grande update quer dizer, eu acho que me tornei ainda mais disciplinada, mais regrada, mais intensa ainda do que aquilo que já sou, sinceramente. Ok. E eu acho que o propósito que me traz hoje é precisamente, hoje aqui, eu acho que fala muito sobre o estado em que eu estou a viver atualmente e talvez o último podcast tenha sido tudo o que eu vivi, talvez nos últimos 4 ou 5 anos. Tanto que no primeiro, para quem ainda não viu o podcast, e eu convido mesmo a ver, aquilo que nós falamos durante 1 hora foi praticamente foi as questões mais embrionárias do dinheiro, ou seja, nós falamos muito sobre crenças, sobre relação com o dinheiro, relação de mim para com o dinheiro, relação familiar, conjugal, como é que nós lidamos internamente com o dinheiro. E depois o convite que vocês me fizeram, e curiosamente vem numa fase em que eu estou muito nesta ação da coisa, da nossa vida. Se eu conseguisse definir a nossa vida atualmente, eu acho que nós estamos muito neste momento, que é, ok, então vamos colocar tudo em prática e vamos ver os resultados a nascerem da prática, sim, mas o que é que nos trouxe até à prática? O que é que permitiu, eu acho que é isto que nós vamos falar aqui hoje, o que é que me permitiu, a mim e a nós, enquanto família, se calhar estar a colher os frutos que nós estamos a colher hoje. E, na verdade, sim, é um conjunto de ações, que é precisamente o objetivo de hoje, é aquilo que eu vos trago hoje aqui, mas se não fosse feito o trabalho do primeiro podcast, nada disto tinha acontecido. E, na verdade, o trabalho do primeiro podcast não aconteceu num mês, não aconteceu em 8 meses, mas aconteceu, sim, nesta grande transformação que eu passei e que vos convido mais uma vez a assistir ao primeiro podcast. Boa. Bora. Então, sim, abre a rampa. Abre a rampa, não é? Então, Abre olha, a rampa que vens com apontamentos e tudo. Venho, sim senhora, venho aqui é para ter a certeza que não me esqueço nada. O convite a que eu vos trago a vocês, na verdade nós já fizemos isto, e a que eu trago a toda a gente esta é a pergunta, que é, se eu estivesse contigo que estás aí em casa, contigo que estás aí a ver o nosso podcast durante 30 minutos, como é que eu te poderia ajudar financeiramente? A primeira coisa que eu te vou pedir é realmente recuar para trás, mais uma vez convidar-te a ir ver o podcast, mas trazendo aqui uma analogia, que é a analogia que eu vou trazer ao longo do tempo todo, que é, quando nós estamos doentes, o que é que nós fazemos? Médico, tomar coisas. A tomar coisas sem ir ao médico, que se ou passa? nós já sabemos aquilo que temos, não é? Ou vamos ao adivinhómetro, não é? Tipo ao Google, Yeah. Yeah. ou normalmente aquilo que nós
procuramos fazer é uma triagem. À partida, a pessoa mais indicada para fazer esta triagem é o médico, não é? Certo. E porquê? Porque nós assumimos que estamos doentes e assumimos responsabilidade para com aquilo que estamos a sentir, certo? Então, porquê que nós não fazemos o mesmo com a nossa saúde financeira? Isto é fácil, não é? Eu acho que isto é transversal para qualquer área. Claro que eu hoje só vou falar aqui da questão financeira, mas eu acho que a primeira grande coisa que nós temos que fazer é realmente ir ao médico das finanças, neste caso, e tentar fazer aqui uma triagem e chegar a um ponto final para perceber que eu já deveria ter feito um diagnóstico para poder ter um resultado e com este resultado começar a trabalhar a minha vida financeira. E no fundo é isto. Então, eu vou guiar este podcast com 8 questões, não são bem 8 questões, mas são 8 pontos que para mim são fundamentais para nós conseguirmos fazer este caminho. E o primeiro ponto é claramente saber que o maior erro que nós temos em relação com o dinheiro é fingir que está tudo bem. Não é? Todos nós encaramos o dinheiro desta forma adormecida, parece que é uma espécie de um analgésico. Eu acho que a sociedade nos passa este analgésico porque nos dá soluções a curto prazo. Eu acho que é tipo criar ali uma tampinha. Exato. Para não... Aliás, não é uma tampinha, é criar um filtro para não termos de ver a realidade. Mas há uma razão... Porquê? Porque existe muita dor atrás do medo, atrás do dinheiro. E eu acho que não é só por isso. Eu também acho que há uma grande necessidade de nós estarmos adormecidos. E aqui iríamos entrar por outros campos, não é? Eu costumo dizer que é muito mais fácil controlar 1000 ovelhinhas que são caminhadas e tocadas para a mesma direção do que uma cabra que está sempre aos saltos, não é? Roda a ovelha negra. Então eu acho que há realmente aqui uma tendência natural para nós estarmos adormecidos. Isto é comum sentir a dor. Não é comum sentir a dor. É comum eu não estar bem e lidar como se estivesse tudo bem, porque na verdade há sempre soluções. Só que quando damos por nós já estamos metidos numa alhada tão grande que a única solução é, como eu tive hoje ontem uma chamada de uma cliente a dizer: eu coloquei a minha casa à venda porque eu precisava de me desafogar de todos os meus créditos. E isto aconteceu porquê? Pela minha responsabilidade. Ora, ok, voltamos então aqui. Eu acho que o nosso maior erro é este, e a primeira coisa que nós temos que fazer é, como falamos no último podcast, assumir a responsabilidade disto. Ou seja, assumir que a minha vida financeira não está bem, olhar para a minha vida financeira de forma unânime, de forma integrada, de forma responsável e, mais do que isto, trazer as pessoas que estão comigo para o mesmo lugar. Ou seja, eu preciso de me sentar, nós já fizemos isto, não é? Eu preciso de me sentar com a minha pessoa e se calhar falar, eu não quero de todo usar a palavra discutir, não é? Mas é falar sobre isto de forma sensata, colocando a minha dor, colocando a minha frustração de lado, como se fosse uma espécie de uma mala, e eu convido, este é o primeiro passo. O primeiro passo é mesmo, eu preciso de assumir que tenho um problema financeiro. Eu preciso de deixar de me vitimizar, eu preciso de deixar de culpar a outra pessoa que não traz dinheiro para casa, ou que nós estamos atolados em dívidas, ou que estamos atolados em contas, e começar a assumir isto com esta responsabilidade e com outro peso. O que é que eu convido as pessoas a fazerem? Claro que têm que fazer uma introspeção e assumir isto como uma responsabilidade, e quando forem falar com a vossa pessoa, vocês precisam muito de respirar e pensar numa coisa que eu falei muito da última vez que estive aqui, que é: eu preciso de pensar que a outra pessoa me vai estar a ouvir. Como é que eu gostava que a outra pessoa falasse comigo? Se eu vou falar de um assunto que é tão difícil, então eu vou ter que respirar e explicar já, a priori. E se eu sou mais consciente porque fui eu que abri o assunto, não é? Certo. Então eu tenho que explicar a priori que nós vamos falar de um assunto que é muito difícil de abordar entre nós. É um assunto que nós pensamos todos os dias, que entre linhas, entre palavras, entre bate-bocas, estamos constantemente a falar no mesmo, que é: não temos dinheiro e temos dívidas e temos contas para pagar, e nós precisamos de resolver este assunto. Nós precisamos de começar a viver e deixar de estar a sobreviver em função do dinheiro o tempo todo. Porquê? Porque nós só vivemos uma vida. Nós não vivemos mais do que uma. Não neste corpo, não nesta pele. E continuar a achar, mais uma vez,
que vamos estar cá para sempre, não ajuda em nada, não é? Porque, na verdade, isto não é verdade. E nós não precisamos que aconteça nada de muito grave para nós tomarmos esta consciência. Então vamos tomar consciência. Este foi o foco do nosso podcast, do último podcast. Sim. Então, conversamos. Eu acho que a abordagem deverá ser esta: pegar neste backpack, pegar nesta mochila, colocá-la de lado, a mochila do orgulho, a mochila da vergonha, trazer sensatez para a mesa, e sem culpa, sabendo que isto é um projeto familiar. O que é que nós vamos fazer? Questões que nós podemos fazer um ao outro. Como é que nós nos sentimos em relação às finanças? O que é que tu pensas sobre a nossa vida financeira? O que é que tu achas que... O que é que tu achas que isto está a causar na nossa relação? O que é que tu achas que isto está a causar na relação que nós temos com os nossos filhos? O que é que nós estamos a mostrar aos nossos filhos? Isto é tomada de responsabilidade sobre assim, a nossa situação financeira. E esta conversa que nós precisamos ter é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Antes de ter esta conversa, claramente que preciso de ganhar esta consciência. Se calhar de um dia parar o carro num sítio qualquer e ir só abrir a minha conta bancária e chorar de fio. Eu tive uma cliente, eu acho que falei disto no último podcast, que foi isto precisamente que aconteceu. Este é o primeiro ponto. Há outra questão que eu gostava ainda, antes de saltar deste ponto, que era de 1 a 10... Quanto é que nós estamos satisfeitos financeiramente? Sem fazer contas, sem saber de nada. E entre o casal, partilharem este de 1 a 10. Entre o casal, atenção, entre o casal ou entre a família. Eu mais tarde vou precisamente falar sobre isto. Para nós que temos filhotes que têm 2 e 5 anos, pois se calhar ainda não faz assim tanto sentido ter esta conversa tão profunda. Mas quando já existem adolescentes, pré-adolescentes, adultos na nossa família que moram connosco em casa, talvez faça sentido. Este é um tema da família, a família sustenta os filhos, right? So, eu acho que é importante continuar a agregá-los também aqui. Fazer esta pergunta, de 1 a 10, quanto é que nós estamos ou não satisfeitos com as nossas finanças, e então avançar para o passo seguinte, que é o quê? E o título do passo seguinte é: o dinheiro nunca mente. E o dinheiro nunca mente significa que, se eu fizer uma triagem a vários aspectos na minha vida, e eu já vos vou dizer quais, eu consigo perceber claramente que, por muito que eu ache que estou a gastar pouco, por muito que eu ache que até não gasto assim tanto no continente, ou que eu acho que os meus créditos não são assim tão elevados, ou que eu acho que o nosso ordenado paga as nossas contas e ainda sobra algum, chega ao final do mês e não sobra nenhum. Chega ao final do mês e andamos sempre ao tio, quero conseguir aqui mais uns dinheirinhos, não é? Então, se o dinheiro nunca mente, aquilo que nós precisamos, com responsabilidade, é de assumir isto. O que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer uma triagem, reunir novamente, tal como quando eu chego ao guichê, assumo a responsabilidade, estou doente. Do guichê, passo para a triagem e lá perguntam-me: então, o que é que sentiu? Como é que sentiu? Há quantas horas é que? O que é que tomou? Tomou alguma coisa? Não tomou? Então aqui é igual. Nós vamos recolher uma série de informação em relação às nossas finanças. De que forma? Eu vou-vos deixar, eu partilhei convosco a nível pessoal, salvo erro, mas eu vou-vos deixar um link onde quem quiser pode aceder a este ficheiro, um ficheiro totalmente gratuito de triagem financeira, onde podem colocar todas as despesas, todas as despesas essenciais, não essenciais, onde podem colocar os vossos investimentos, se já têm investimentos, onde podem colocar todo o vosso vencimento, e este ficheiro dá-vos um balanço positivo, neutro ou negativo sobre tudo aquilo, toda a vossa triagem financeira. E já agora, fazendo só que uma, não é uma pausa, mas é perguntando: vocês continuam a fazer a vossa triagem financeira? Sim. E isso tem um peso grande ou não na vossa vida financeira? Assim, um peso positivo tem, porque eu noto que conseguimos, né, ver muito mais onde é que nós estamos a gastar mais uns meses, onde é que estamos a levar, onde é que está a ir mais o dinheiro, onde é que nós podemos ajustar. E é uma questão de ter consciência do que é que se está a passar com o nosso dinheiro, não é? Claramente. Acho que é muito por aí. Claramente. E houve algum mês que vocês sentiram, isto aqui eu estou a falar por, não sei se estou a falar por vocês, estou a falar por mim, e eu sei que estou. Houve algum mês que vocês relaxaram neste controlo e notaram que gastaram mais dinheiro?
às vezes. Aquilo que eu noto é que quando não atualizo logo, ou quando deixo ali algum tempo e vou acumulando, por exemplo, as faturas, digo, lá, isto já está assim um bocado de descontrolar. E de repente a tua conta bancária parece que se descontrolou só porque tu não anotaste as coisas no sítio certo. Porque, sim. Na realidade, aquilo que nós fizemos foi, nós relaxamos, não é? Nós sentimos... Eu ainda hoje estava a ter esta conversa com uma colega minha que existem vários tipos de stress e eu falando agora aqui um bocadinho no exercício, eu sei que para fazer a maratona em outubro eu preciso de ir criando este stress oxidativo constante às minhas células musculares para que quando chega àquela altura, se isto for controlado e progressivo, eu chego àquela altura e eu consigo ter um bom rendimento desportivo porque eu criei este stress controlado às células do meu corpo, a vários tipos de células que me fizeram chegar lá. Quando este stress não é desmedido, não é controlado, não existe aqui aquilo a que nós chamamos de supercompensação, descanso após o treino, etc, etc. E quando é desmedido completamente, tipo, sem qualquer controlo, o que acontece é que há picos de stress que nós não conseguimos controlar e de repente perdemos o fio à meada. Então o stress é importante. Nós precisamos de sentir stress. O stress ajuda-nos a mover para a frente. Não é? A ausência deixa-nos dormentes. Não é? Que vamos voltar ao mesmo assunto, que é isto que a sociedade procura, não é? É nos manter, é a única forma que têm de nos controlar de uma forma mais opressiva, não é? É mais fácil. E pronto, eu falava disto porquê? Porque eu também já me tem acontecido há meses que se calhar este meu controle não é tão rígido e não é porque talvez eu saiba que vou gastar mais dinheiro nestes meses e custa-me ver as contas ali a criarem alguma oscilação e podem-me chamar obcecada ou controladora, mas a verdade é, eu sei que quando controlo as coisas sobem de uma maneira completamente diferente. Não é ao milímetro, eu não tenho este controle ao milímetro, portanto, de vez em quando precisamos de relaxar e descontrair e tudo contrai, tudo expande e tudo contrai, não é? O nosso coração para bombear o sangue precisa de contrair e expandir. Existe a lua e o sol, tudo é dual e nós precisamos disto tudo, constantemente. Então, este diagnóstico, como eu estava aqui a falar, passa por fazer esta análise e passa por, talvez nos primeiros 3 meses, inserir tintim por tintim no Excel. E o que é o inserir tintim por tintim? É tudo. Primeiro, de onde é que vem, quais é que são as minhas fontes de rendimento? Qual é que é o valor que eu recebo todos os meses? Deste valor, há aqui um aspecto que eu acho que muita gente se esquece quando faz esta triagem. Deste valor eu tenho que pagar impostos. Então eu não vou contar com este valor de impostos para o meu valor líquido. Principalmente que existe cada vez mais trabalhadores, empresários por conta própria, que têm que fazer toda a gestão contabilística, não têm contabilidade organizada e mesmo aqueles que têm contabilidade organizada, as pessoas que o fazem talvez não os alertem para estas outras questões. Então é muito importante nós termos este controle minucioso sobre primeiro aquilo que eu ganho, depois eu fazer esta anotação noutra secção do Excel que eu apresento e colocar lá exatamente o valor que é destinado aos impostos. E neste caso eu vou saltar já aqui, vou fazer uma ponte. Neste caso, este dinheiro não deve estar na vossa conta bancária, deve estar no outro lado qualquer. E eu ia perguntar isso. Faz sentido, por exemplo, tu pôres no que se recebe o valor total e depois nos gastos tirar a parte dos impostos, ou faz sentido separar logo? Logo. Separar logo. Eu saber exatamente com o que vou contar. Eu tenho 2.000 euros líquidos. Imagina, sou trabalhadora independente, é o meu caso. No final do mês são 2.000 euros líquidos, mas eu posso-vos dizer que todas as vezes que me caem processos, que fez processos e me cai o valor dos processos na minha conta, a primeira coisa que eu faço é tirar o valor do IVA, que é um valor que corresponde a 25% que eu vou ter que devolver ao Estado. E onde é que esse valor vai? Vai para uma conta à parte que eu tenho, junto aos meus objetivos, que eu faço oculto esse objetivo, porque esse objetivo não conta para os meus... aqui para os meus ganhos, não é? E logo a seguir, dependendo do mês e dependendo da fase em que eu estou a entrar, que é o que está a acontecer agora, logo a seguir eu sei que no trimestre seguinte a minha segurança social vai subir, imaginemos, 30% ou 40%. Então, para além deste valor, já vou acrescentar se calhar mais 100 ou 150 euros, porque eu sei que no trimestre seguinte vou pagar mais segurança social.
Isto é um exemplo. Sim, sim. Depois, despesas essenciais e não essenciais. Despesas essenciais, a casa, a renda da casa ou a prestação da casa, a luz, o gás, a água, as nossas compras essenciais para o dia a dia. Agora não me lembro assim de mais nada. As nossas despesas de saúde, se tivermos uma despesa recorrente. Despesas não essenciais é tudo aquilo que não é essencial à nossa vida. Eu vou falar no tema polémico, também sei que falei nisto na altura. O tabaco para mim não é essencial, mas se calhar para um fumador, Claro. um fumador que gosta de fumar, se calhar é uma despesa essencial. Que eu continuo a achar que não é considerada essencial. Mas isto talvez até possa servir para uma tomada de consciência para esta pessoa, do tipo, se calhar isto não é essencial, se calhar houve um clique na cabeça daquela pessoa, nos próximos meses vamos tentar ver este valor a diminuir. Depois, para além disto, então, os impostos. Depois, para além dos impostos, começamos aquela parte... Desculpa, ainda há outra questão. Despesas pontuais. Não é? Que despesas pontuais... Anuais, exatamente. Nós temos nós temos seguros, seguros mensais, ok, mas nós temos seguros trimestrais, temos o IUC do carro, o IMI da casa, os seguros dos carros, sei lá, tudo aquilo que sejam pagamentos pontuais que possam acontecer ao longo do tempo. E isto tudo está dentro de um ficheiro. E como é que nós podemos controlar da forma mais controlada possível? Consultar os nossos extratos bancários, ou seja, fazer download dos nossos extratos bancários dos últimos 3 meses, por exemplo, e reparar quantas vezes é que nós fizemos isto numa fase inicial, porque na fase seguinte, onde já há este controle, eu aconselho 2 coisas, das duas uma, ou nós sentamos todos os dias e escrevemos aquilo que gastamos, não é? Ou nós juntamos os nossos tickets, ou se fizermos as compras sempre com o nosso telefone, nós no final da semana, que é isto que eu costumo fazer, no final da semana faço toda a anotação e coloco lá. O que é que isto me vai dar? Isto dá uma previsão brutal dos meus gastos, acima de tudo dos meus gastos, onde é que eu gasto mais dinheiro, e vai-me dar controle para eu poder seguir para um passo seguinte. Outra coisa importante, para quem tem créditos, existe um documento que é de acesso a qualquer pessoa, que se chama CRC, é o nosso mapa de responsabilidades no Banco de Portugal, que nos diz exatamente o valor que nós estamos a dever naquele mês ao banco. Quais é que são os créditos que nós temos, e ali nós conseguimos perceber à ínfima o dinheiro que eu já paguei, o dinheiro que me falta pagar, qual é o valor da prestação e se eventualmente eu tenho valor em incumprimento, que isto também é um problema. Pronto, eu já falei nas listas, acho que já falei aqui em praticamente tudo. Qual é que é a grande conclusão a que eu vou chegar depois de fazer toda esta inserção? Imaginemos que comecei hoje. Eu normalmente costumo dizer para as pessoas recuarem um mês atrás, para termos numa próxima mentoria, numa próxima sessão, para nós já termos aqui uma ideia de onde é que nós estamos. Porque, na verdade, esta triagem serve para eu saber o meu ponto de partida, que é, a partir daqui, para onde é que eu vou? E eu posso ir para 3 destinos de acordo com 3 respostas. Ou eu gasto mais do que aquilo que eu ganho, e isto é um problema, ou eu estou a gastar o mesmo do que eu estou a receber, ou, isto seria o ideal, eu estou a receber mais do que gasto. Aqui, neste caso, eu posso fazer aqui uma afinação, isto já é o próximo passo, para me levar para outro caminho. Mas se eu estiver a gastar mais do que aquilo que eu ganho, que na realidade esta é uma das maiores... eu acho que esta é as maiores realidades. Então, se eu já estou consciente disto, eu posso chorar naquele instante. Tu deves chorar naquele instante, ou frustrar-te, ou sentir-te desconfortável, mas... ou com medo, e isto vai para uma analogia de uma coisa que me aconteceu ontem. Eu ontem fui correr, eram 5 da manhã, para mim é normal correr à noite, porque de inverno eu corro corro às 6, está de noite, ontem eram 5, estava de noite na mesma, e eu de repente lembro-me de pensar, eu estou com medo, eu corro no mesmo sítio, as vezes todas, eu estou com medo, mas o medo não para de correr, o medo vai correr ao meu lado. Eu estou mais atenta, estou mais desconfortável, sinto a minha frequência cardíaca mais elevada, mas eu vou continuar a correr. Porquê? Olha, na pior das hipóteses, porque eu já fui e tenho que voltar. Na pior das hipóteses, eu já me enfiei neste buraco financeiro e vou ter que sair daqui. Então, que venha essa sensação desconfortável, mas que seja o ponto de partida para eu daqui vou para algum lugar. E o algum lugar é... Qual é que é a verdadeira origem do problema?
porquê que eu estou a gastar mais do que estou a ganhar? Posso estar a ganhar pouco, sim. Pago imensos impostos, é verdade, boa, e é bué da fixe por a culpa no Estado, é verdade. Nós estamos num país onde pagamos muitos impostos e isto ninguém pode dizer que é mentira, mas eu também posso escolher me ir embora. É uma escolha. Mas isso não é bem assim. É. Tudo aquilo que nós fazemos são escolhas. E ficar aqui a pagar os impostos em Portugal é uma escolha. Eu escolho ficar cá. Para mim, a minha família é mais importante do que o resto. Por isso, neste momento, faz mais sentido eu estar cá. Se daqui a alguns anos, se calhar, já não vai fazer tanto sentido. Ok, não sei. Mas para já é uma escolha estar cá. Então, a única coisa que eu posso fazer com esta informação que eu tenho não é culpar o Estado ou queixar-me que o Estado me rouba. Quanto mais eu recebo, mais ele me vai roubar dinheiro. Não é? Como é que eu posso encontrar uma forma de contornar isto? E esta forma de contornar não é fugir ao fisco. Óbvio. Não dá. Não dá. Como é que eu posso andar entre as pingas da chuva? Eu costumo dizer que eu acredito mesmo que o Ronaldo pague horrores de impostos. E já deve ter descoberto milhentas outras coisas para não os pagar, não é? Mas ele tem dinheiro, tem ou não tem? E porquê? É melhor do mundo. E é melhor do mundo só porque sim. Olha, é melhor do mundo porque estalou os dedos e tornou-se o melhor do mundo. Não, o Ronaldo aos 11 anos estava longe do pai, da mãe e toda a família no Sporting, na escola de formação. Sozinho. Mas foi só uma escolha dele? Acredito que não. Mas também foi. Claro. Foi só uma escolha dele ficar, muito provavelmente. Deve ter chorado muitas noites. Mas ficou. É o melhor do mundo porquê? Porque quis. Faz por isso. Porque ele se agarrou com esta responsabilidade que eu estou a pedir para tu que estás aí em casa a fazer o mesmo com as tuas finanças. Que esta é a realidade. Então eu preciso de saber exatamente qual é a origem do meu problema. Pegando um bocadinho no último podcast que nós tivemos, dinheiro não é sobre dinheiro. Dinheiro é sobre emoções. Ponto número 1. Todas as nossas relações interpessoais, seja comigo, seja com o dinheiro, seja com outras pessoas, seja com a vida, com os meus professores, com os meus colegas de trabalho, com qualquer outra pessoa, dependem da forma como eu me sinto. E a forma como eu me sinto depende daquilo que eu assisti no passado, daquilo que eu vivi no passado, da forma como eu interpreto o mundo. Não é? Então, como é que eu interpreto o mundo financeiro? Como é que eu vi lidarem com o dinheiro? O que é que eu sei sobre o dinheiro? Voltamos ao mesmo, voltamos às crenças, voltamos ao podcast número 1. Depois de eu saber isto, qual é que é a origem disto? Olha, a origem foi porque ensinaram-me que o dinheiro era uma merda. E que estava tudo mal, e que isto e que aquilo, frito, cozido, pronto, tudo certo. Foi isso que eu aprendi. Eu quero continuar a pensar desta forma? Não. Então o que é que eu posso fazer para sair daí? Não é? São questões, são questões emocionais. Eu compro na impulsão da frustração, de não sentir desconforto. É verdade. Será que é só... Isso é o mesmo que a comida, não é? É exatamente a mesma coisa. Mas será que é só por isso? Será que eu não tenho demasiadas prestações bancárias que me fazem, se calhar, mais de metade do dinheiro ir só para as prestações que eu tenho? Se tivermos casa, então, se não tiver paga, que é tipo 85% da população portuguesa, pois talvez, não é? Certo. Mas não há objetivos. Eu não sei onde é que estou, eu não sei para onde é que vou. Se calhar o dinheiro está só a ir. Está só a vir e está só a ir. Porquê? Porque eu não estou organizada internamente, eu não sei onde é que estou, eu não sei quem sou, voltamos à mesma questão, eu não sei para onde é que eu quero ir. Depois, se calhar, também há falta de comunicação interna. Tu queres uma coisa, mas o Joe quer outra. Desculpa, não é comunicação conjugal. O Joe quer uma coisa, o Joe agora pensa que quer uma moto. O Joe adora motas, não é? Eu agora quero uma moto. Caso e eu real. Agora não falo. Caso eu espero que esta parte agora não seja real. Vá. Que é, Ele comprou moto sem tu saberes. Não. Graças a Deus. Amém. Mas eu conheço casos que sim. Há poucos dias estava num sítio onde a rapariga me disse: olha, estamos nesta situação financeira porque o meu marido decidiu comprar uma moto e só mostrou quando a comprou. E eu perguntei-lhe: e como é que tu a compraste? Fiz um crédito, olha que bom. E nós falamos sobre isto? Não. E arranjamos mais dois problemas. Uma prestação para pagar, mais uma discussão. Um problema para resolver. Não é? Então, a origem do problema passa muito por isto tudo. Então nós voltamos ao mesmo. Não é sobre dinheiro. Isto é muito mais do que sobre dinheiro.
Outra coisa que eu acho que é extremamente fundamental é nós vivermos no mundo das aparências. Este é um dos maiores problemas da sociedade portuguesa. Eu não sei se vocês sabem, mas em Portugal é um dos países que mais vende carros de fábrica. Todos os anos este número cresce, mas é o único que cresce, porque os salários também crescem, mas as nossas despesas anuais crescem muito mais do que os nossos salários. Não é? Existe aqui uma grande discrepância entre o dinheiro que eu recebo e o dinheiro que eu preciso de gastar. Porque, na realidade, se torna uma necessidade da sociedade. E depois outra questão, e é aqui que eu vou entrar agora, que é, não há um planeamento, não é? Não há objetivos, não há uma direção, eu não sei onde estou, também não sei para onde é que eu vou, e pronto. Então, depois de nós encararmos o problema, depois de nós fazermos este diagnóstico e percebermos para onde é que o dinheiro está a ir e porquê, o que é que nós temos que fazer? Esta é fácil. Planear? Exatamente, nós temos que decidir para onde é que nós vamos a partir de agora, não é? Então nós temos que traçar objetivos. E vocês vão perceber que isto que eu estou aqui a falar é igualzinho para qualquer coisa que vocês queiram criar. Eu, no dia que acordei de manhã e disse, eu vou fazer uma meia maratona, eu não sabia que ia fazer uma maratona este ano. Nós já estamos a falar num Alpha Ironman para um ano. Eu e o meu marido, claro que vou sempre eu e o Pedro, não é? Claro, sempre juntinho. Não vamos à mesma velocidade, não é? Que ele vai tipo 1 minuto à minha frente, sempre por quilómetro. Sim, pelo menos. Mas é exatamente isso. Eu sei que me estou a sentir bem com isto, eu sei que quero mudar a minha vida financeira, então para onde é que eu tenho que ir? Eu já sei onde é que eu estou, não é? Se eu estou a gastar mais dinheiro do que aquilo que eu estou a receber, eu preciso traçar um plano diferente do estou a gastar e a receber o mesmo para o estou a receber mais e estou a gastar menos. Se calhar a pessoa que está a receber mais e a gastar menos já tem mais consciência. Se calhar já fez estas questões todas no passado e se calhar já extrapolou para outra realidade. Mas a maioria das pessoas, e nós estamos a falar de um país pobre, muito pobre em literacia financeira, está muito aqui neste lugar. Pessoas que têm ordenados brutais, mas que têm prestações ainda mais brutais, que não têm qualquer gestão financeira. Nós também sabemos que isto é, por muito que eu não queira, nós sabemos que uma das maiores ferramentas do século XXI não é o dinheiro. São duas, no meu ponto de vista. O dinheiro é, sim, mas para mim são os contactos e o conhecimento. Não é? Eu conheço, eu sei, eu estudei, e o que é que eu fiz com isto? Eu lidei com pessoas que me levaram para outro lugar qualquer. Eu falei com aquelas pessoas certas que me conseguiram colocar noutra posição. Eu tinha dinheiro? Não. Mas eu fui para lá. Então, eu acho que conseguir traçar este plano em função do onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir é o próximo passo. Imaginemos que um casal, eu gosto muitas vezes de dar este exemplo, nós temos casais que se calhar recebem os dois 5.000 euros, mas têm 4.000 ou 4.500 euros de despesas todos os meses, conseguem poupar muito menos ou investir muito menos do que aquele casal que ganha 3.000 e consegue poupar 1.000 ou investir 1.000 euros por mês. A médio e longo prazo, este casal que recebe menos, mas que tem um controle muito maior sobre as suas finanças, porque se calhar conseguiu gerir as finanças de uma forma diferente, chegou ou vai chegar a um patamar muito mais rápido. Então, qual é o objetivo? O objetivo é, daqui a um ano, por exemplo, nós conseguirmos juntar ou criar o nosso fundo de emergência, por exemplo. Ok, e o que é um fundo de emergência? O que é que para nós é um fundo de emergência? O fundo de emergência é aquela almofadazinha que nós temos ali do outro lado, que não deve ser só o foco, mas deve ser um foco que está ali do outro lado. Se qualquer situação que eu precise, eu tenho aquele dinheiro disponível quase de forma imediata para poder usar para resolver aquele problema. Não é para usar porque vou de férias, ou para comprar o último iPhone que saiu, ou para comprar a consola ou whatever. É precisamente para uma necessidade que eu não tenho outra forma de resolver. Há eu posso comprar um carro por duas razões totalmente distintas. Nós neste momento estamos neste ponto em que eu estou a insistir e provavelmente é isto que vai acontecer. Nós estamos num ponto de break-even em relação ao nosso crédito do automóvel e o nosso carro, que tem 10 anos. Temos crédito deste automóvel há 8,
mas estamos num momento do carro em que neste momento ainda temos algum lucro com o carro. E se comprarmos um carro híbrido, nós vamos ficar a poupar 2 vezes mais. Nós vamos poupar 2 vezes mais mensalmente o valor que se nos mantivermos com o carro atual. Para além de que o carro atual já está a começar a ter algumas questões, avarias, que já não são avarias comuns, já não são manutenções mensais, anuais. Então significa isto o quê? Que nós estamos num ponto, e é isto que é preciso nós dissecarmos desta forma, nós estamos num ponto em que, ok, eu vou contrair novamente um crédito, sim, mas se calhar por um automóvel em que eu vou gastar 2 vezes menos por mês, se calhar consigo, não digo abater, mas pagar muito menos do empréstimo do automóvel do que do empréstimo que ainda tenho deste automóvel mais o combustível. Porque, entretanto, houve este pulo muito grande em relação aos combustíveis fósseis, não é? E a diferença é muito grande. Ou seja, nós precisamos de fazer todas estas análises na nossa situação atual e tomar decisões a partir daqui. Mas é tomar decisões. Não é eu agora pagar mais 2 anos de carro e de repente vou vender o carro, vendo o carro por 3.000 ou 4.000 euros, sim, cheio de problemas, e compro um calhambeque a seguir. Não é? Porque, entretanto, não tive dinheiro para dar-te outro automóvel, entretanto, vou ter que trocar na mesma por um elétrico naquela altura, mas tive uma oportunidade e perdi essa oportunidade. Então, nós precisamos realmente fazer esta visão, ok, o que é que, a médio e longo prazo, onde é que eu quero estar? Onde é que eu quero estar daqui a um ano, financeiramente? Olha, daqui a um ano já quero conseguir respirar, então se calhar vou ter que apertar o cinto agora, não é? O que é que eu tenho que fazer neste momento para conseguir apertar o cinto? A seguir, daqui para a frente... Mas isto precisa de ser realmente claro, não é? Eu daqui a um ano quero ter 2.000 euros na minha conta poupança, no meu fundo de emergência, e quero ter mais 1.000 investidos. Mas daqui a 2 anos, se calhar já quero ter o dobro. Daqui a 3 anos, já quero ter o triplo. E este é o nosso objetivo. E a seguir, para que estes objetivos sejam cumpridos, entramos no 5º ponto, que é aquilo que eu chamo o plano que muda famílias, que é, a partir de agora temos que, para eu pôr um objetivo a decorrer, eu tenho que criar ações para que este objetivo seja cumprido, não é? Eu tenho que, primeiro, transformar os meus objetivos em ações, em tarefas, microtarefas, ações diárias, ações mensais. Eu tenho que pôr em prática, não é? Porque de que é que me serve o conhecimento se eu não o ponho em prática? Certo. Bola, não é? Não me serve de absolutamente nada. Então, este é o próximo passo, que é pegar nos meus objetivos mensais, pegar no meu objetivo anual e, se calhar, dividi-lo em 12 meses. Olha, daqui a um mês quero estar aqui, daqui a 2 meses quero estar ali. Em que áreas? Eu tracei 3 objetivos. Olha, queremos liquidar 1/3 dos nossos créditos nos próximos 2 anos. Quanto é que é, primeiro, qual é o valor dos nossos créditos? Quanto é que é 1/3 para eu poder liquidar este ano? Quanto é que eu tenho que alocar aqui? Às vezes, se calhar, que part-time é que eu vou ter que fazer para poder... De onde é que eu tenho que tirar para acrescentar? Muito provavelmente não vai ser suficiente. Então, o que é que eu posso fazer a mais? Não é? Isto depende da nossa situação financeira, sempre. Depois, outra das coisas que nós podemos, para além de criar microtarefas e colocar estes objetivos mensais, é automatizar a poupança. Eu acho que esta é das coisas mais importantes. Porquê? Porque, eu vou-vos dar aqui um exemplo, isto saltamos aqui para o próximo passo, que é, eu acho que falei disto no último podcast, já não me recordo, mas nós, quando batemos com a cabecinha no fundo, tipo, já não há mais dinheiro, já não há nada, então o objetivo foi, nós queremos começar a ter património, não é? Sim. O que é que nós tivemos que fazer naquele momento? Deixamos de viajar. Isto, por muito que nos tivesse gostado, este ano vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer alguma coisa que eu diga, ok, vamos estar de férias durante uma semana em Portugal, mas em 2 resorts diferentes, vai ser mesmo tipo, olha, é para estar, é para gastar, e como? Isto é que é o mais importante. Há um ano atrás, o que é que a Tânia começou a fazer? A Tânia diz, olha, amor, vamos para este resort e para este resort nestes dias, ou mais ou menos estes dias. Ok, qual é o custo? No total, nós vamos, se calhar, investir na volta de 2.000 euros em férias. Então, hoje, o que é que eu tenho que fazer hoje para daqui a um ano nós conseguirmos ir de férias e nós não termos que mexer 1 cêntimo nas nossas contas naquele momento?
olha, então se calhar por mês temos que poupar X, por semana Y, por dia Z. Então o que é que eu fiz? Eu automatizei da nossa conta, diariamente, um valor que sai todos os dias para aquele valor. Este é o nosso objetivo de ir de férias. Nós neste momento já temos tudo pago em relação ao resort e eu pensei assim, bom, então e se nós agora subíssemos a nossa parada diária? Eu sei que isto parece um bocado obcecado, mas a verdade é, quando chega a hora eu não tenho que me preocupar com nada, eu preocupei-me no passado. Yeah. Se eu fizer o mesmo com a minha saúde, eu não estou doente, não é? À partida. Yeah. E se eu fizer isto com as minhas relações, eu não vou ter questões, não vou ter discussões, não vou ter questões conjugais. Porquê? Porque eu, a priori, já observei que este pode ser um cenário possível e vou controlá-lo. Vou guiá-lo de forma controlada, não é? Vou dar-lhe aquele stress de forma controlada, consecutivamente, de forma consciente até chegar àquele momento. Então foi isto que na realidade aconteceu. Nós neste momento subimos ligeiramente a nossa parada diária. Para quê? Olha, se calhar para podermos jantar num restaurante diferente, olha, se calhar para podermos comprar mais aquele miminho para os nossos filhos. Este é o nosso objetivo de viagem, porque nós temos outros. E no último podcast eu falei-vos do milheiro do Natal. Todos os anos vem a aumentar. Nós temos, eu acho que neste momento são à volta de quase 4 euros todos os meses, todos os dias, que sai da nossa conta para aquele valor para chegar ao Natal e nós termos mais de 1.500 euros onde nós só vamos gastar no Natal. E porquê? Porque nós somos pessoas de família. Porque os nossos objetivos, quem sou eu? Eu sou uma mulher de família, o meu marido é um homem de família. Nós amamos a nossa família. Para nós o Natal é importante, para nós mimar as nossas pessoas é importante. Então, como é que nós podemos dar matéria a isto? Olha, financeiramente é desta forma. E é para aqui que nós vamos caminhando. Para a nossa casa foi exatamente o mesmo. Estipulamos um valor mensal e todos os meses, num longo período de tempo, que é uma coisa bem diferente, nós vamos fazendo reforços. Todos os momentos que conseguimos fazer reforços, fazemos uns grandes reforços, mas todas as semanas sai um valor só destinado àquilo. Mas é só daqui a 2 ou 3 anos. E quando chegarem daqui a 2 ou 3 anos, porque o tempo passa, a verdade é esta, passaram 8 meses e eu estou aqui passado 8 meses ou 7 meses, não é verdade? A verdade é que o tempo passa. E das duas uma, ou eu sou levada pelo tempo, ou eu controlo-me dentro do próprio tempo, não é? E eu escolho o caminho de forma consciente para onde eu quero ir, porque o tempo vai passar, não é? Então, fazer esta automatização permite-nos libertar a pressão do que é que tem que acontecer. Esta disciplina, esta consistência, que na verdade todos os dias nós devemos trabalhá-la, se automatizarmos o processo ela vai acontecer. Aquele valor eu sei que... Claro que isto também só acontece porque neste momento eu recebo mais do que aquilo que gasto. Certo. Então o primeiro passo não é eu vou já planear as minhas férias. Não, se calhar o primeiro passo é eu vou planear como é que eu vou liquidar as minhas dívidas, não é? Ou seja, dependendo do patamar onde nós estamos, vamos criando estes objetivos, ok? Renegociar serviços, eu acho que esta é outra das coisas super importantes. Eu sou gestora de crédito na Era em Portimão. Representa a Simplify, por isso aproveito já para vos dizer que se alguém tiver aí desse lado e precisar de crédito, renegociar crédito, eu estou disponível para isso, seja aqui, seja noutra ponta qualquer do planeta. E renegociar serviços, este é um dos serviços que eu mais renegocio diariamente, não é? São os créditos de habitação, não é só. Neste momento também fazemos consolidação de créditos, mas existem milhares de serviços para renegociar. Quantas vezes as pessoas não chegam até a mim, eu olho, a minha mãe, tu estás a pagar bué de nós, ou de mel, ou disto ou daquilo. Vamos lá ligar para estes gajos e pedir já aqui uma situação diferente, porque eles quando dão por ti já estás. Isto é o mesmo para a EDP, isto é o mesmo para a Galp, isto é o mesmo para qualquer serviço que eu pago constantemente. E outra coisa muito importante que eu acho que nós nos esquecemos muito é celebrar esta transformação. E celebrar pode ser com as pequenas coisas, pode ser com um miminho para mim, pode ser com um miminho em casal, pode ser com alguma coisa que eu realmente gosto. Um próximo passo, que é o passo número 6 e estamos quase a chegar ao 8, porque eu entretanto estou a terminar o meu tempo, não é? Não, tens mais um bocadinho. Tenho mais um bocadinho. Que é a força da equipa. E para mim este é dos pontos mais importantes. Porquê? Porque eu não vivo sozinha. Nós vivemos em comunidade, ponto número 1. E se nós vivemos em comunidade, nós temos que conseguir entrojar a nossa comunidade dos nossos objetivos. É muito mais fácil eu seguir a minha alimentação porque a minha família coage comigo e me pede para também estar mais saudável na alimentação do que o contrário, do que ter alguém ao meu lado que me diz não fazes isso, vai comer um gelado, vais fazer isso para quê? E isto é em relação ao treino,
é em relação à alimentação, é em relação aos meus hobbies. É muito mais fácil para mim ir correr sabendo que o Pedro está ali ao lado a dizer: então, fizeste o quê hoje? Então, e esse treino? Fizeste assim, fizeste assim? Olha, agora vou eu. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, nas finanças é exatamente o mesmo. Se eu conseguir envolver, e isto aqui é o mais importante, toda a minha família, não é só o meu cônjuge. A família é uma equipa. Certo. Se os meus filhos vão à escola e estão a aprender sobre milhentas coisas, porque é que eles não podem aprender sobre finanças? Porque é que eles não podem jogar Monopoly comigo? Não sei, as vossas filhotas têm as mesmas idades que os meus, neste momento já podem jogar Monopoly. Nós já temos o Monopoly lá em casa, por acaso ainda não jogamos, mas é dos jogos mais educativos em relação às finanças que nós podemos jogar com eles. Mas o que eu quero dizer com isto é que existem milhentas formas de os envolver. Uma das formas que nós usamos lá em casa, nós temos, como vocês sabem, atualmente 2 mielheiros para cada um dos nossos filhos, onde um deles serve para abastecer as suas contas de investimentos. Os nossos filhos têm uma conta de investimentos onde nós mensalmente fazemos reforços. E reforços de onde? Primeiro nós Primeiro nós damos aos nossos filhos um valor semanal diferente para gastar e para investir. E este valor que é para investir, todas as semanas, todos os meses, nós colocamos este valor na carteira dos nossos filhos. E a verdade é que nós já temos um profit, temos um valor, uma receita muito grande em função de todo o valor que nós já lá colocamos. E confesso que aquele é um valor que está lá que nós muitas das vezes nem nos lembramos que aquilo existe. E depois eles têm outro mielheiro, que é o mielheiro do gastar, em que, à medida que eles vão, nós damos-lhes 50 cêntimos por cada ano de idade, e depois eles dividem. Ou seja, o Arthur recebe 2,5 € todas as semanas e o Lourenço recebe 1 euro. Não, nós damos-lhe 1,5 €. Pronto, já está quase a fazer os 3, não é? Então damos-lhe 1,5 €. E aquilo que eles fazem é dividir estas moedas, em moedas de 50 cêntimos, pelos 2 mielheiros. Normalmente nós tentamos que seja 50-50. Eu gosto mais de forçar o lado da poupança, até porque eles vão recebendo outras coisas quando querem, mas ainda esta semana o Arthur quis comprar cromos da caderneta do futebol, porque ele vibra aquilo ao máximo. E o Pedro disse: ok, então vamos buscar o teu mielheiro. E ele disse: ok. Isto dá-lhes, tem 5 anos, mas dá-lhe a possibilidade de ele dar muito mais valor àquilo, porque na realidade hoje nós vivemos num mundo em que existem milhentas coisas e os miúdos hoje querem, amanhã já não querem, não é? Então nós temos que lhe dar o respectivo valor, e o dinheiro pode ser a moeda que nos possa permitir dar este valor. Sim, e responsabilidade, não é? Exatamente, porque na realidade o dinheiro requer responsabilidade. Ele sabe que se ele tira do mielheiro já não o tem ali. Ele tem aquilo que ele quer, mas já não tem o dinheiro. E para comprar novamente ele vai ter que esperar. E depois de ter, pode comprar novamente. E é na verdade é exatamente isto que nós queremos incutir-lhes. Em crianças ou já pré-adolescentes, se calhar é interessante fazer estas reuniões semanais ou mensais. É muito importante nós nos reunirmos mensalmente e falarmos. Reunir não tem que ser algo formal, pode simplesmente, olha, vamos jantar fora, vamos falar sobre este tema. Mas nós, pais, mais conscientes, sabemos que há um mês atrás tivemos esta conversa. Olha, vamos lá analisar como é que estão as nossas contas. Olha, o que é que tu já tens poupado no teu mielheiro? E depois ter a certeza e ter a responsabilidade enquanto pais de todas as semanas dar o dinheirinho e irem lá colocar no mielheiro. Voltamos ao mesmo: disciplina, consistência, responsabilidade, não é? Se nós estamos a ensinar-lhes, nós temos que ser esse papel para com eles, certo? Envolver a nossa família também faz com que seja muito importante traçar estes objetivos em família, não é? Ou seja, se o objetivo... Eu neste momento ainda não estou a fazer isto, mas eu acredito mesmo que no futuro próximo isto vá acontecer. Olha, o nosso objetivo daqui a um ano é ir a X, ir a, sei lá, ir ao México. Imagina, vamos ao México. Quanto é que nós precisamos para ir ao México? Olha, precisamos de X. Então, a mãe tem a responsabilidade, ou a mãe e o pai têm a responsabilidade, imaginemos, de 98% do valor, e os outros 2% é da vossa responsabilidade. O que é que vocês vão fazer para isto? E nós incentivamos-los a algumas coisas que eles queiram fazer. Olha, vou cortar a relva do avô, por exemplo, ou vou semear cebolas com a avó e a avó dá-me uma moedinha e eu vou colocar naquele mielheiro. E na realidade nós estamos-lhe a dar precisamente esta responsabilidade de eles contribuíram para as férias desta forma controlada e educativa,
E ao mesmo tempo, eles estão a ganhar esta consciência de que para eu fazer alguma coisa eu tenho que me esforçar para. Yeah. Para além disto, eu estou a motivar-nos a ir para outro patamar. Aquela criança, quando for adulta, vai ter uma gestão totalmente diferente das suas finanças do que eu tive com a idade dela. Não é? Esta é a grande diferença. Depois, ponto número 7, voltamos ao mesmo, hábitos que criam riqueza. E isto é o quê? Nós precisamos de criar sistemas autossustentáveis. E os sistemas autossustentáveis são estas automatizações das nossas poupanças, os tais mielheiros de poupar, investir, de doar. Este será outro mielheiro que nós iremos ter mais cá para a frente. Ensinar pelo exemplo, tal e qual aquilo que eu estava a dizer aqui. Ou seja, eu não posso querer que os meus filhos tenham um comportamento, que a minha família tenha um comportamento que eu não tenho, não é? Certo. Os meus filhos vão aprender, qualquer pessoa aprende pelo exemplo. Imaginemos, o meu chefe todos os dias chega atrasado, mas ele exige-me que eu chegue todos os dias a horas. Isto não faz qualquer sentido, pelo menos na minha cabeça, Claro. não é? Então eu, na pior das hipóteses, vou dizer, então, mas eu faço o mesmo que tu, não é? Não é o caso, eu não faço isso, eu chego sempre a horas. Mas a verdade é, isto é aquilo que mais acontece em qualquer lugar, é o exigir, é um médico estar, antes de te atender, se chegares ao pé do médico, o médico cheirar imenso a tabaco e depois estar ali a dar um chá que tu não podes fumar. Não é? Ou um médico dizer que tu sofres de obesidade e não pode ser e tens que ter hábitos mais saudáveis, e o médico ter uma pança, tipo, 11 meses de gravidez. Não faz qualquer sentido, não é? Ou seja, nós sabemos que precisamos liderar sempre pelo exemplo. E depois, observar a relação da família com o dinheiro. Ou seja, eu acho que este é um dos pontos também mais importantes. Eu acredito mesmo que vão haver sempre fases em que nós vamos conseguir crescer e fazer estes updates constantes em relação à nossa relação com o dinheiro. Na pior das hipóteses, em vez de ser para a frente, que seja para trás. Porque a verdade é, os nossos pais não têm a mesma relação que nós temos com o dinheiro, mas vão aprendendo a tê-la porque nós passamos a tê-los e passamos a assumir essa relação com responsabilidade. Eu não sei se isto vos acontece convosco ou não, mas eu vejo completamente a minha família a ter uma atitude muito mais compassiva e confiante com estas questões profissionais e financeiras, porque eu passei a afirmar, ainda hoje disse isto à minha mãe, olha, vão ficar agora aqui a saber, por isso vocês já sabem se quiserem também. Eu há pouco liguei à minha mãe e disse, tenho um negócio para ti. Isto não vai para o ar para a semana, pois não é, que senão os meus clientes vão ficar a saber. Não vai. Pronto, então ainda bem. Que é, mãe, eu quero muito que eu a partir de agora, todas as escrituras que eu faço, para a semana tenho 2, eu quero levar um miminho para os meus clientes e eu quero que este miminho seja os teus produtos, mas tu tens que receber o meu dinheiro. Oh filha, e eu, mãe, senão isto não é um negócio, eu não quero que tu me des nada. Aquilo que eu quero é mimar os meus clientes. E eu sou uma cliente tua. E depois vou trazer outros clientes. Aquilo vai lá com o selo do Monte dos Amigos e com aquela coisa toda, o medronho, a aguardente, os bolinhos que a minha mãe faz e tudo aquilo a que ela se quer dedicar. E desta forma, que não tem nada a ver com o dinheiro e tem tudo a ver com o dinheiro, eu estou a ajudar a minha mãe não só a criar um negócio e a dar sustentabilidade ao negócio dela, como a dar-lhe confiança para ela. Se isto pode ser assim, também pode ser de outra forma. Pronto, e de repente ainda não está o contrato assinado, mas ele vai ser assinado. E depois, o último ponto que eu acho que para mim é o mais importante, que é a liberdade constrói-se todos os meses. Certo. A liberdade constrói-se todos os meses, todos os dias, todos os anos. O tempo passa por nós e, das duas, uma, ou eu garanto esta consistência a fazer aquilo que eu quero ir, ou o tempo vai passar por mim e eu estou ao Deus dará. E eu faço aquilo que o tempo... Eu vou na onda, vou no flow. Eu não posso ir só no flow. Eu tenho que ir no flow na direção que eu quero. Olha, a direção é aquela. Há um ano atrás, se me dissessem, Tânia, primeiro vais estar aqui no podcast a falar sobre isto, era impensável. Mas eu agora, eu acho que é para a semana, vou a um evento a Simplify. Eu lembro-me de entrar naquele evento e fogo, eu adoro isto. E se me perguntassem, mas já há um ano atrás, tu ias achar que estavas onde estavas e com o sucesso que tu tens tido a nível profissional. E eu tipo, não. Há um ano atrás eu estava a dar um curso sobre finanças e eu convidei uma pessoa para falar sobre aquilo que eu falo hoje. Tipo, e na altura eu achava que ia falar sobre isso. Não. Créditos. Zero, não sabia nada. E hoje adoro aquilo que faço. Ou seja, e porquê? Porque houve esta consistência. Primeiro, eu fui no flow, sim. Eu senti que eu tinha que ir para algum lado. Não sabia para onde é que era. E fui no flow. Ok, vou no flow. Mas a direção é esta.
Hoje há novos objetivos. Olha, daqui a um ano eu gostava de estar aqui, nesta zona, a fazer isto, a receber isto. Ainda ontem mandei uma mensagem ao meu marido e disse: eu daqui a um ano quero estar a faturar por hora isto. E para faturar hora por isto significa que eu tenho que fazer isto. E ele, uau, e eu, yes, é mesmo para aqui, meu. Entendem? Ou seja, e como é que vai ser? Eu não sei. Mas eu sei para onde é que eu quero ir. O universo vai-me levar. E eu sei que o universo vai-me levar e eu vou-me levar até lá. Yeah. Eu vou-me permitir que isso aconteça. Mas eu sei para onde é que eu quero ir. Mais ou menos, para ali. E como? Consistência. Eu todos os dias vou fazer o mesmo. Eu todos os dias levanto-me às 5 e pouco da manhã para ir correr. Menos hoje. Tu és a mulher consistente, mais consistente da minha rede. Mas não era. Mas és. Mas não era. E estes últimos 4 anos, ou estes 4 anos que antecederam aqui a minha vida, entre eu sair do ginásio e passar por toda esta transformação emocional e espiritual, trouxe-me aqui. Eu precisei de me encontrar para chegar a mim e perceber que a minha vida, que é finita, é só esta, neste corpo, com este nome, com esta cara, com esta aparência, com esta força de viver, é só uma, não há mais. E pode estar à distância da minha intensidade. E sou eu que a coloco. Então, para onde é que eu quero ir? É só preciso disto. E a partir do momento em que eu comecei a vibrar esta cena do sou eu. Eu tenho muita gente comigo a fazer milhentas coisas, mas sou eu, não é mais ninguém. Então, se sou eu que tenho que fazer. Todos os dias. É só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho. Mas hoje fiquei a dormir até um bocadinho mais tarde, porque ontem eram 4 da manhã, estava eu fora da cama. Do tipo, oh meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Então hoje tive que ficar um bocadinho mais na cama, mas já fiz tudo o que era suposto fazer. Mas isto para dizer que esta consistência, a consistência é, sem dúvida, a única coisa que me garante colher os meus resultados. E sabem, e eu termino quer dizer, eu ainda tenho aqui outra coisa para vos pedir, mas eu termino estes 8 pontos com uma frase que para mim é isto. O sucesso é inevitável. É inevitável. E vocês hoje estão aqui a fazer este podcast comigo e têm as vossas pessoas, e se mantiverem a fazer este podcast daqui a 2, 3, 5, 10 anos, se calhar vão ter uma plateia cheia aqui. Porquê? Porque é inevitável. Vocês já tentaram tanta maneira diferente, já fizeram tanta coisa diferente, já falaram com tantas pessoas diferentes, que é inevitável chegarem onde vocês querem chegar. Agora nós só precisamos de nos alinhar na direção. Qual é a direção? É esta. Se é isto que eu sinto, mas e amanhã será que não mudou? Pode mudar, mas tu sabes quem tu és e tu sabes que tu vais naquela direção. Por isso é inevitável. É inevitável, o sucesso é inevitável. Como o insucesso. E se eu nutrir insucesso, eu vou colher insucesso. Eu termino este podcast a fazer-vos um convite, que é, depois de ouvirem isto, vão para as vossas casas, mostrem este podcast ao vosso cônjuge e convidem essa pessoa a sentar-se à mesa. Vamos fazer isto que a Tânia acabou de explicar, é super simples. Olha, a Tânia até deixou acesso ao Excel, que está no link do podcast Vamos lá colocar. Vamos vocês vão lá deixar, não é verdade? É só fazer download do podcast, vamos sentar o computador ali ao lado, não há telefones, não há distrações, não há nada. Vamos só conversar um bocadinho. Olha, se não for à mesa, vamos para a praia. Se for para ser mais leve, levamos uma garrafinha de vinho para relaxar um bocadinho, porque vamos falar sobre um tema difícil. E é este o meu convite. E é assim que eu termino. Não sei o que é, se vocês me querem dizer mais alguma coisa. Não sei se passei muito tempo. É assim, eu acho que foi incrível, no tempo certo. Foi, não foi? E não sei se temos muito mais a acrescentar, não é? Só agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigada, e dar-te muito os parabéns pelo teu crescimento, pela tua consistência e por, olha, as nossas vidas se terem cruzado. Obrigada, acho que é isso. Obrigada a por vocês. Por amor da Santa, façam isto, nós vamos fazer hoje. É só conversar um bocadinho. É só conversar um bocadinho. E seguirem os pontos todos que eu vos disse. Seguirem. O sucesso é inevitável, seja para que direção for. É isso, o sucesso é inevitável. Obrigada, Tânia. Obrigada eu, resto um bom dia. E nós vemos no próximo podcast, mas vamos estar de férias 2 meses, voltamos aqui em setembro com mais novidades, com mais convidados e com, talvez, algumas novidades à mistura. Até à próxima! Adeus, obrigada!
Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!